No vídeo de hoje não vamos falar de medicação, vamos falar de 10 soluções naturais para ansiedade e estresse fora dieta e treinamento. Coisinhas que a gente pode utilizar que são muito bem-vindas. Eu mesmo tenho essa tendência a um pouco de ansiedade, até pelo mundo que a gente vive, isso é razoavelmente comum. E eu uso algumas coisinhas que eu quero compartilhar com vocês, outras eu não utilizo, mas já acompanhei alunos que utilizam, que tiveram bons feedbacks, tá? Então já clica no gostei, se inscreva no canal de uma forma muito tranquila e sem estresse, porque o nosso número 10 vai ser a Passiflora, tá? A Passiflora incarnata, ela ajuda a baixar os níveis de ansiedade, tá? Sem um grande efeito sedativo. Então sim, a Passiflora pode te dar um pouquinho de sono, o que fica mais interessante usar ela antes de dormir. Durante o dia a gente também pode utilizar, também é eficiente, só que se você já pega um indivíduo que está cansado e tal, às vezes ele dá aquela pregada. Então, dosagens menores durante o dia e maiores durante a noite seria, vamos dizer assim, mais inteligente. O pessoal me pergunta muito de marca. Leandrão, qual marca você indica para esses manipuladinhos? Pessoal, eu uso da Oficial Pharma, tá? Não tenho cupom, nada do tipo, mas é uma marca que eu acho bacana. Número 9, o Mulungu. Pessoal, o Mulungu é muito bom, ele tem um efeito relaxante com menos efeito sedativo. Então você está ali ansioso e tal, mas você não quer também ficar com sono, o Mulungu é uma substância muito interessante, natural, e ele vai agir como se fosse um anti-inflamatório do sistema nervoso central. Sempre lembrando, pessoal, que essas substâncias, elas precisam ser sempre acompanhadas de bons hábitos, de terapia, porque senão não vai adiantar você ficar colocando coisa ansiolítica para dentro, sendo que você não está tratando a causa. Então isso é para abafar as labaredas, mas o que vai apagar o fogo é uma abordagem mais completa. Mas o Mulungu também é excelente. Só para comentar dosagens também que vocês sempre perguntam, Passiflora de mais ou menos 500 mg a 1 grama por dia, uma quantidade bem bacana, e Mulungu mais ou menos aí 250 até 500 mg por dia. 8. Valeriana. Pessoal, a valeriana ela é fantástica. Inclusive essa combinação de Passiflora, Mulungu e valeriana, muitos e muitos médicos fazem a utilização com seus pacientes, ou até consigo mesmo, claro, e é uma combinação extremamente poderosa com uma vantagem muito grande. São produtos baratos, são bem interessantes, são coisas que você não vai gastar muito dinheiro e não tem efeitos colaterais usado nas dosagens corretas. Valeriana a gente também utiliza mais ou menos de 250 a 500 miligramas. Ela também atua como um anti-inflamatório do sistema nervoso central, com uma resposta bem acelerada. Enquanto o Mulungu tem que empilhar um pouquinho mais, demora alguns dias, a valeriana ela já é uma coisa mais rápida. Então 2, 3 dias você já sente que o nível de ansiedade começa a cair. Indo para o nosso número 7 e a nossa quarta plantinha aqui, vai ser a melissa. Eu não comentei dos outros, mas alguns desses fitoterápicos manipulados vocês encontram também em forma de chá. A melissa é muito usada em forma de chá. Só que a quantidade que tem no chá não costuma ser muito alta, porém de forma manipulada você consegue uma assertividade maior, porque quando você vai fazer o chá, você pode colocar uma quantidade X para X de água e aí fica muito diluído, fica muito forte. Manipulado você consegue uma assertividade maior, mas nenhum problema em utilizar o chá. Número 6, o 5-HTP. Pessoal, esse é fantástico, eu indico para todos os meus alunos, certo? André, por que ele não está no número 1? Não, a lista não está em ordem assim, do 1 é melhor do que o 10 ali. São só simplesmente 10 itens que vocês podem utilizar. Mas o 5-HTP dessa lista é o meu favorito, é o que eu mais indico para os meus alunos. Ele combate a ansiedade, combate o estresse, porque ele aumenta a serotonina. Inclusive, peguei um aluno que estava utilizando o 5-HTP e ele fez um exame de sangue de serotonina e a serotonina dele deu 250, sendo que normalmente o esperado é por volta de 150, 200, então ele estava com a serotonina bem elevada e ele também tinha tendência à ansiedade, bem tranquilo. Quando você usa ela e aumenta o nível de serotonina, o nível de saciedade vem antes, então é muito bom para utilizar em dietas de perda de peso, para dar mais conforto. Você come menos e fica saciado mais rápido. O 5-HTP é fantástico, tá? E a dosagem que você vai utilizar dele é de 100 a 400 miligramas, sendo que 400 é de um grau, né, maior mesmo.
A maior parte das pessoas de 100 a 200 miligramas, tá? Esqueci de falar da melissa, a melissa também 250 a 500 miligramas. Nosso número 5 da lista, o GABA, que é um neurotransmissor gabominérgico e que também induz o estado de relaxamento. O GABA, ele tem um efeito também de melhora de sono, de estimular GH, mas de boa, pessoal, isso não é considerável na prática. Você não vai ficar grande porque estou tomando um pouco de GABA para liberar GH. Isso é coisa de gente que não tem muita noção. Então, o GABA para crescimento muscular esquece, mas para uma melhora, né, do nosso humor, uma redução do estresse, é legal. O GABA tem vários jeitos de se utilizar. A maior parte do pessoal usa de 1 grama a 1,5 gramas antes de dormir. Isso induz melhor o sono e tem um efeito, vamos dizer assim, como efeito de eco, né? Então você usa agora e ele vai ficando durante algum tempo no seu organismo. As pessoas que sofrem mais com ansiedade, não tanto com insônia, por sua vez, é melhor dividir durante o dia. Então você pode usar, por exemplo, 500 miligramas 4 vezes por dia. Usa, dali 3, 4 horas, usa de novo. Isso se torna bem mais interessante. Número 4, ashwagandha. A ashwagandha, 1 grama por dia, seja para homem quanto para mulher, ela é fantástica porque ela causa um efeito de relaxamento, ela diminui bastante a ansiedade, talvez seja o meu segundo mais favorito da lista, empatando aí com a passiflora, que é muito bom. Mas ela tem uma diferença muito bacana. Quem está estressado, pode ser que sim, pode ser que não. Encara às vezes uma queda de libido. E a ashwagandha aumenta a libido e em tese aumentaria uma testosterona que está baixa. Tá? Uma testosterona que está normal, você não vai experimentar esse aumento. Uma testosterona que está baixa pode ser ajudada com a ashwagandha. Não vai ter efeito anabólico por causa disso, não é o princípio. Porém, um pouquinho mais de testosterona e com certeza mais libido é muito interessante. Então, como vocês podem ver, a gente tem diversos fitoterápicos, substâncias, e a gente precisa ver qual que é melhor. Pô, de repente você tem uma queda de libido e uma ansiedade, ao invés de você usar uma melissa, você vai começar por uma ashwagandha. Vai ser muito mais interessante. Número 3, falamos de serotonina, então temos que falar de dopamina também, né? A mucuna, que é uma L-dopa, que vai aumentar a sua dopamina. Isso daqui é bem interessante, só que assim, primeiro nós temos que tratar mais a serotonina. Normalmente a gente vai mais para a serotonina quando a gente fala de ansiedade e estresse. A dopamina, ela pode ser uma substância que quando ela sobe te dá um pouco de energia. E isso é questionável quando você tem ansiedade. Um pouco de dopamina te dá bem-estar, muita dopamina te dá agitação, assim como a serotonina também em excesso, é verdade. Mas no caso da mucuna, ela vem como um auxiliar. Então todos esses que eu falei até agora, eles estão muito mais voltados para o sistema gabominérgico e para o sistema de serotonina, serotoninérgico. Agora, a mucuna vai ser mais voltada para a dopamina. Então você pode utilizar uma quantidade dela juntamente com alguns dos outros, mas não uma quantidade muito alta. Uma quantidade adequada de mucuna aí vai ser por volta, tá, de 1 grama a dia. Sendo que doses de 400 miligramas já começa a experimentar bons resultados. Então, se eu estivesse estressado, ansioso e com energia alta ao invés de baixa, eu começaria com 400 miligramas. L-teanina, que é um aminoácido que vai se convertendo ali dentro do nosso organismo, até que no final ele acaba diminuindo a ansiedade, induz o relaxamento e, portanto, a modulação do nosso humor. Dosagens aí normalmente de 200 miligramas por dia, de 2 a 3 vezes. Ele não tem o custo-benefício tão interessante, você vai gastar um pouquinho mais de dinheiro do que em relação aos outros, então eu deixaria a L-teanina como assim, pô, já estou colocando, tá? Melissa, passiflora, mulungu, 5-HTP, ashwagandha, ainda preciso de mais alguma coisinha. Então vou entrar com uma L-teanina. E por fim, o nosso número 1 da lista é a Relora. Tá? A Relora os médicos gostam bastante, em dosagens de mais ou menos 500 miligramas por dia. Antônio, você falou aqui de 10, né, substâncias bem interessantes para ansiedade e estresse. E aí você disse que começaria por esse, por aquele e tal. Por que tem tantas para fazer a mesma coisa? Pessoal, porque algumas são por vias diferentes, como a gente citou aqui no vídeo, outras tem pessoas que têm alergia, né? Então, por exemplo, ashwagandha, tem gente que tem urticária, fica com umas manchas vermelhas quando toma. Normalmente, depois de uma meia hora, 1 hora, isso já vai embora, tá? Mas às vezes é um efeito desagradável. Isso normalmente, se acontecer, se você quebrar em 2 partes, costuma resolver. Mas, se acontece isso, a pessoa, não vou utilizar ashwagandha, vou buscar algum outro. Então, tem uma adaptação pessoal. E continuando nessa linha,
Eu fiz um vídeo há um tempo atrás que eram suplementos bons para a saúde. Então o pessoal às vezes fala de suplemento para ganhar massa, perder gordura, correr mais, levantar mais peso, né? Então, que tal falar de suplementos bons para a saúde? Coisas que você utiliza para que você tenha performance de vida. Legal? Então vou deixar você com esse vídeo aqui.